Para a reflexão de hoje, teremos como tema projetos de vida e doutrina espírita. E quem irá contribuir conosco, o senhor Evaldo Santana, professor acadêmico, também vice-presidente da Fraternidade Espírita Cristã. Evaldo, bem-vindo, boa palestra, que Jesus abençoe sempre a sua fala. Boa noite para todos. É uma alegria muito grande a gente estar com vocês aqui novamente, dando continuidade, né, a essa troca de conhecimentos, essa troca de informações a respeito da proposta oferecida pelo Espiritismo a cada um de nós. Eu considero que a proposta do tema ela foi de uma alegria muito grande, pela finalidade essencial que todos nós temos de poder compreender um pouco mais a excelência e a natureza do conhecimento espírita e o que ele oferece como forma de auxílio nas nossas vivências. Às vezes nós podemos nos perder nas interpretações teóricas e, por uma questão de desatenção, não conseguir estabelecer uma correspondência entre aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente busca compreender e a necessidade de colocar isso na vida prática. Porque nós compreendemos que a doutrina espírita, através desse corpo de conhecimentos grandiosos, ela tem algo a atingir. Quando Allan Kardec faz a codificação da doutrina espírita, deu para perceber muito claramente que ela tem a natureza de atingir o nosso campo comportamental. É lá que nós estabelecemos as nossas propostas evolutivas. Então, às vezes, a gente vem com culturas diferentes, inclusive culturas religiosas, e nós não conseguimos divisar as luzes que o Espiritismo projeta na nossa condição existencial. Às vezes, ficamos muito ofuscados diante de uma claridade ampla e não fazemos bom uso daquilo que nós estamos buscando enquanto proposta de revivência do Consolador prometido do cristianismo em nossas vidas. Eu vejo muito claro uma questão onde grandes religiões, ou as religiões antigas, que se supostamente cristãs, a gente percebe uma grande falha que elas cometeram, que é de prometer e de trazer a responsabilidade da salvação para si próprias. E nesse sentido, às vezes, nós viemos ainda buscar no Espiritismo os milagres. Muitos de nós viemos no Espiritismo buscar a salvação. E aí deparamos com uma doutrina científica, filosófica e religiosa, né, que nos mostra o contrário, porque coloca nas nossas mãos e nas nossas responsabilidades a nossa necessidade de construir a nossa própria autonomia. Eu gostei muito de um momento que o Sr. João disse aqui, que o Espiritismo não promete curas, não promete milagres, não, muito pelo contrário. Ele vai nos mostrar que a partir do momento que nós adquirimos a capacidade de pensar, de compreender a vida e de nos relacionar com ela, ali está a responsabilidade de definir pelas nossas próprias ações. É o uso do livre-arbítrio feito de uma forma saudável, de uma forma coerente, é que vai fazer com que nós possamos descobrir a nossa condição de seres livres que nós somos. Mas é preciso que a gente consiga estabelecer uma conexão entre as verdades espíritas e a forma como nós caminhamos no nosso planeta Terra. E é isso que nós vamos buscar discutir hoje. Nós vamos buscar refletir um pouco sobre essa questão da doutrina espírita e o projeto de vida, né? É essa questão que nós vamos buscar estar refletindo. Parece que a canetinha não está funcionando. Deixa eu ver aqui. Ela não está mudando? Tá não. Está tendo algum problema na parte técnica aí, por favor. Bom, quando então a gente tem uma questão clara sobre o que o Espiritismo tem enquanto conceito, nós vamos ver que o Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Então é muito interessante a gente compreender isso como uma forma de buscar os sentidos que envolvem a nossa permanência no mundo. Uma permanência transitória, nós estamos aqui no plano da transitoriedade.
mas é importante a gente conseguir regimentar os recados implícitos que essa relação que a gente está tendo na vida material pode trazer para a gente. Então o Espiritismo vem mostrar muito claramente como que funcionam essas relações com o mundo corporal. E nos mostra mais, né, como uma coisa sobrenatural. Não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário. Que nós, enquanto seres espirituais, nós somos uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Portanto, esse sentido que o Espiritismo traz para a gente poder buscar compreender, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Mas é importante a gente entender como que se dá essas conexões da nossa realidade espiritual com a vida corporal. Inclusive, Leon Denis, o grande filósofo, ele nos dizia que é importante a gente compreender o que as questões espirituais, como que elas explicam as relações que nós temos na vida material. A caneta está dando um probleminha aqui, ó. Deixa eu ver o que ela está aprontando. Ela está dando uma zebrinha aí. Só um minuto. Bom, então é nesse sentido que o Espiritismo vem mostrar para nós a nossa condição de seres espirituais que somos. E na medida, então, segundo nos ensinava Jesus, que a gente busca adquirir esse conhecimento da verdade, nós vamos buscando construir, então, a nossa libertação enquanto seres pensantes que somos. Mas que tipo de liberdade é essa? Seria realmente a gente desvincular da condição de seres ainda ignorantes, ou seja, despidos de conhecimento, e começar a nuclear e dar nome às questões que fazem parte da nossa existência. Né? É conhecer, é buscar essa verdade que vai nos tornar seres mais conscientes, mais críticos, e que aí nós passamos a dar conta da nossa vivência na existência. Então, é muito interessante quando a gente começa a ter acesso a esse conhecimento e ele passa a lançar luz na nossa vivência. Eu gosto muito de pesquisar qual os canais que o Espiritismo faz para que ele possa atingir realmente o campo do nosso comportamento. E a gente entende que toda reflexão do conhecimento, ele só transforma se ele passa primeiramente pelo nosso pensamento, ou seja, antes de qualquer coisa, ele é uma ação reflexiva. É lógico que muitas questões que serão tratadas, que são tratadas aqui, elas passam primeiro pela nossa reflexão. A gente começa a pensar de uma forma diferente. O Espiritismo ele vem sugerindo a nós pensar determinadas relações que a gente tem na vida da matéria, a gente refletir nela de uma outra perspectiva. Depois, com o tempo, aquilo vai atingindo pouco a pouco a nossa subjetividade. Então, essa ação reflexiva, ela começou do conhecimento, né, nesse acesso nosso ao conhecimento, e ele começa a mexer com o nosso plano do sentimento. Mas não para por aí. Ele passa pelo pensamento, passa pelo sentimento e ele chega na ação. Então há um caminho que o conhecimento percorre e, consequentemente, né, é importante a gente ter compreensão desse conhecimento para que ele possa atingir essa origem, esse local que é a nossa ação. Eu estou falando de um processo pedagógico muito bem trabalhado por Pestalozzi, né, que parece que foi trabalhado aqui na semana passada, mas o Pestalozzi falava muito bem claro que todos nós, diante daquilo que a gente precisa de aprender, nós precisamos conectar o pensamento, o sentimento e as mãos. Seria conectar inteligência, sentimento e ação. Porque daí nós estamos atingindo todas as nossas necessidades de forma integral. E quando nós aprendemos algo na totalidade, nós estamos atingindo os conhecimentos da alma. Esses conhecimentos essenciais. Então é muito importante a gente entender quais as consequências que o conhecimento espírita pode projetar na nossa vida. O que ele pode fazer com que a gente possa adquirir enquanto algumas habilidades que nos fazem ser um pouco diferentes na medida que a gente entra nesse processo de construção do conhecimento. E ele passa a modificar a nossa forma comportamental. Primeiramente, nos faz adquirir mais lucidez na nossa caminhada evolutiva. Todos nós que começamos a assimilar um pouco do que são as leis divinas, de que elas realmente têm uma relação diretamente conosco, né, com a nossa individualidade, então isso traz para nós uma capacidade reflexiva maior. E, consequentemente, a gente se torna mais lúcido diante das nossas ações. Nos proporciona a aquisição da serenidade necessária frente às nossas ações. Essa serenidade é utilizar a nossa capacidade reflexiva antes da gente agir. Normalmente, nós não fazemos muito esse movimento.
Infelizmente, nós buscamos agir e depois pensar, né? Então, o Espiritismo mostra que o caminho seria trabalhar a habilidade da serenidade, ser sereno, sempre antes de qualquer ação que a gente for praticar na nossa vida, entendendo que ela vai ter uma correspondência, que ela vai trazer para junto de nós uma reação. Então, a serenidade é algo que é formidável para nós poder fazer essa nossa passagem na Terra de forma equilibrada, de forma bem sintonizada com as leis de Deus. Eu acho muito interessante a forma como o Espírito Emmanuel, nas obras de Chico Xavier, ele fala da serenidade. E é uma habilidade que a gente precisa de conquistar atravessando a nossa existência terrestre. O mundo, a nossa forma de lidar com ele, é dotada de uma certa complexidade, porque nós estamos vivendo um processo de estágio muito importante na história da nossa construção feliz. Portanto, então, é muito importante a gente adquirir isso, né? A serenidade, para que a gente possa estabelecer uma conexão com as nossas ações. Um outro ponto interessante também, que é uma das consequências do conhecimento espírita, permitir que o ser conquiste a maturidade espiritual através do conhecimento da verdade. Realmente, essa maturidade, ela faz com que a gente consiga, de alguma forma, diminuir os equívocos que a gente pratica na nossa existência. Porque nos tira daquilo que nós chamamos de infantilidade espiritual. Então a gente passa a agir mais com um conhecimento de causa. E consequentemente, né, aquele que mais conhecimento tem, mais responsabilidade ele tem diante dos seus próprios atos. Então a gente começa gradativamente a adquirir essa maturidade espiritual através daquilo que o conhecimento vai nos proporcionando gradativamente. Um outro ponto interessante também, que acontece conosco, movido pela consequência do conhecimento espírita, está em... a caneta está dando um outro problema aqui, ela está disparando. Tem como controlar o mouse aí de trás para mim, por favor? Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui. E um outro ponto também, que ele nos projeta em direção a novas perspectivas de existência. Está sendo descortinado para nós uma perspectiva em que a gente passa a ter uma visão mais cósmica, uma visão mais global. Então nós estamos tendo acesso aí a uma parte da nossa existência que é a nossa conexão com a nossa realidade espiritual. Isso é muito importante, né? Porque amplia o nosso grau de compreensão e de caminhada na nossa existência. Promove a conquista da fé e da resignação. Primeiramente, porque vem trabalhar conosco uma outra forma de fé. Não mais aquela fé sem respostas, não mais aquela fé que não entende as necessidades dos testemunhos. Mas a gente vai ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falar muito bem claro da fé raciocinada. Hoje, nós temos a capacidade, através do Consolador prometido, entender a nossa relação com Deus. Saber realmente, com toda a convicção, que nós somos filhos de um ser que fomos criados pelo amor de um pai que nos ama de uma forma incondicional. E isso traz, então, um sentido diferente na nossa relação de fé, porque nós estamos trabalhando uma fé raciocinada. E, consequentemente, essa construção, ela traz para nós mais segurança diante das dificuldades da vida da matéria. Eu tenho a certeza que quando nós estabelecemos essa relação de uma fé mais raciocinada, nós temos uma postura diferente diante das perdas. Nós temos uma postura diferente diante das provas que nós atravessamos, diante das nossas doenças, diante das enfermidades, né? Eu conversava há poucos tempos atrás com uma senhora que havia perdido, entre aspas, o filho. E eu entendo que isso é uma dor muito grande, é uma dor muito profunda, porque nenhum de nós talvez gostaríamos de passar essa experiência. Mas aquele que já trabalhou, que já tem uma caminhada em direção a essa realidade espiritual e já começou a objetivar esse patamar da fé raciocinada, consegue suplantar essas perdas afetivas com mais tranquilidade. Eu não digo que não vai passar pelo sofrimento, não vai sentir com intensidade esses fatos que fazem parte da paisagem espiritual, do nosso cenário material. Mas a fé raciocinada, ela tem a sua convicção,
ele tem o seu sentido, ele explica o porquê que a gente vivencia esses acontecimentos na vida. E, consequentemente, também, a gente entende que há determinadas coisas que nós não vamos modificar no momento presente. E a esse tipo de sentimento nós chamamos de resignação. Há determinadas coisas que nós vamos conquistar porque são frutos de processos. Há uma lição muito bonita que o Emmanuel fala, que na vida material, nós vivemos processos educativos que eles se baseiam em ciclos. E quando a gente aprende aquilo que determinado ciclo da vida nos corresponde, esse ciclo fecha, mas abre um novo ciclo, porque esse processo de aprendizagem, ele é dinâmico. A alma, ela, quando passa pelos processos reencarnatórios, ela vai vivendo ciclos de aprendizados, né, e que na verdade são processuais. Por isso que a gente entende que, às vezes, as nossas ansiedades, as nossas aflições, elas não correspondem aos processos educativos da alma, porque toda conquista que a gente precisa na vida da matéria são resultados de processos, né, que vão desenvolvendo em nós determinadas habilidades. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um ponto muito interessante que nos fala o seguinte, olha, que também denota determinadas habilidades que a gente adquire na medida em que nós temos acesso aos conhecimentos espirituais. No capítulo 5, eu considero esse capítulo um dos mais bonitos trazidos e elencados no livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai nos dar muitas respostas sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores, sobre as desilusões e as angústias que muitos de nós vivemos em determinado momento na vida da matéria, e que nos fala da excelência do conhecimento espírita na nossa vida. Há um ponto interessante que fala assim, que o próprio conhecimento das verdades espirituais, essa conexão e esse envolvimento que a gente tem com a realidade espiritual, faz com que nós adquirimos duas coisas importantíssimas, que é a fé e a resignação, que são os dois antídotos capazes de não permitir que a gente cometa o suicídio e a loucura. Então, o acesso às questões espirituais, elas nos ajudam, porque nos trazem esse fortalecimento da fé e, ao mesmo tempo, também a resignação, que é uma habilidade muito grande que nós precisamos ter em determinado momento da vida. Há determinadas questões que nós estamos vivendo que não vão ser modificadas agora, mas o nosso esforço, a nossa sabedoria, a nossa serenidade vai fazer com que aquilo aconteça na hora certa, não é? Então, olha só, assim se estabelece lá no capítulo 5, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Avançando um pouco mais, nós vamos ver também que a incredulidade e a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, são os maiores incentivadores do suicídio. Eles produzem a frouxidão moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no mesmo capítulo. Ou seja, o Espiritismo, através do seu conteúdo substancial, ele vai, de certa forma, destruindo as ideias materialistas. E as ideias materialistas, elas estão culturalmente muito entronizadas na nossa mente, né, na nossa consciência. Essa caminhada que a gente faz em direção à morte, as ideias do Ocidente, elas são completamente materialistas, elas pregam que não vai haver uma continuidade, não existe uma perspectiva positiva além da morte. Então, o conhecimento espírita, ele dissipa, ele é um antídoto capaz de destruir as ideias materialistas que estão ligadas diretamente à nossa cultura. Avançando um pouco mais, nós vamos ver também que o Espiritismo, ele traz ao mesmo tempo a lembrança da nossa verdadeira realidade. É interessante que, nesse momento, a gente se lembra muito de Platão, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ali, próximo da introdução, vai nos mostrar bem claro que Platão e Sócrates, eles eram pensadores e que, através do conhecimento trazido à humanidade, eles eram precursores das ideias cristãs. Porque falavam da imortalidade da alma, falavam, né, de vários pilares que estão hoje ligados à doutrina espírita. E um deles, que Platão fala, ele dizia uma coisa muito interessante, ele falava que viver é recordar. Por quê? Nós já trazemos na nossa mente ideias inatas de uma realidade que é a nossa realidade verdadeira. Platão falava muito dessa questão dos mundos, que era o mundo sensível e o mundo das ideias. Então,
Platão estava, na realidade, ele já estava apresentando para nós esses primeiros contatos acerca da nossa realidade espiritual e da realidade material na Terra. Quando, então, a gente vai ver que o Espiritismo, quando nós temos contato com esse conhecimento e a realidade que ele se apropria, o Espiritismo está lembrando em cada um de nós sobre a nossa verdadeira realidade espiritual, através de algumas questões importantíssimas, como, por exemplo, nós somos todos seres espirituais. Então, há um processo de promoção que acontece em cima da nossa condição, enquanto homens que somos, que estamos na vida material. Então, na realidade, né, o Espiritismo está lembrando para nós acerca da nossa realidade verdadeira. Um outro ponto interessante que nos faz lembrar é que nós somos seres imortais. É interessante que nós já trazemos essas concepções na nossa própria forma de lidar com a vida. Tem pessoas que não acreditam no Espiritismo, não acreditam na imortalidade da alma, mas fala muito bem isso, né? Quando eu voltar nessa vida, eu espero merecer uma coisa melhor. Então, a imortalidade, ela é algo que está sempre, e sempre esteve na humanidade, de forma intuitiva. Então, o Espiritismo vem nos recordar dessa questão de seres imortais que somos. Nós não somos também seres perfeitos. Nos deixa muito claro o conhecimento espírita que nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós estamos construindo na nossa história individual, na nossa história intransferível, a nossa condição de sermos um dia seres perfeitos, mas nós estamos na perfectibilidade. Um outro ponto interessante também, que nos lembra a doutrina espírita, é que somos seres responsáveis e autônomos. Já falamos hoje aqui bastante sobre isso, né? Na parte da tarde, que a responsabilidade de todos os atos, ela é exclusivamente nossa. E é um ponto de maturidade quando nós caminhamos na vida e passamos a responsabilizar pelas nossas ações, tanto pelos nossos erros, como também pelos nossos acertos. Então é um ponto de maturidade a forma como nós compreendemos que somos seres errantes, mas ao mesmo tempo, quando nós errarmos, que a gente busque nos reabilitar diante do próximo, porque estamos reabilitando diante de nós mesmos e estamos também nos habilitando diante das leis. E isso nos delega uma condição de autonomia bastante interessante, significativa, né? Um outro ponto também que nos lembra é que nós somos projetos divinos. Somos seres que, todo momento que nós confirmamos a ação no bem, nós estamos trabalhando como projetos em que há uma confiança muito grande da espiritualidade para conosco, né? Há uma lição muito interessante do Espírito Emmanuel, que ele fala assim, que quando nós intensificamos na nossa natureza a prática do bem, que nós não temos percepção ou visibilidade do que nós movemos enquanto forças espirituais. Nós não sabemos, quando a gente decide em ter uma predominância do bem nas nossas ações, nós mobilizamos forças no plano invisível, entidades que vão nos acompanhar e que concorrem para que o êxito da nossa reencarnação possa ser, então, algo bastante positivo. Então, nós não temos essa visão, nós não temos essa capacidade da felicidade que a espiritualidade registra no momento em que nós optamos em fazer o bem e fazer com que ele predomine através das nossas ações. Porque nós somos projetos divinos, né? Há um investimento muito grande, principalmente nesse momento que a gente está atravessando, no momento de uma transformação social, momento da regeneração. Então, a mudança do nosso planeta, ela advém da mudança dos nossos corações, acima de tudo, de fazer com que as nossas ações elas sejam muito mais voltadas para a lei de amor, para a lei de justiça e caridade. Então, nós somos projetos divinos, né? E que estamos aí sendo auxiliados pela espiritualidade superior que nos avalia no processo reencarnatório. Um outro ponto também, que o Espiritismo nos faz lembrar sobre a nossa realidade, é que nós... Clica para mim, por favor, aí, quem estiver lá atrás. A caneta não está funcionando. Está tendo um problema técnico aqui. Fica no mouse lá para mim, por favor.
Bom, então ele vai lembrando para nós sobre todas essas questões, que somos seres inteligentes da criação, né? Essa caminhada evolutiva, essa trajetória que nós, enquanto seres espirituais, fomos galgando, essa introdução da nossa energia ainda, lá no reino mineral, fez com que nós hoje adquirimos a nossa condição de seres inteligentes da criação. E não para por aí, porque nós temos ainda uma longa trajetória a ser feita. Todos nós um dia iremos adquirir a condição de espíritos superiores, a condição de anjos, mas há uma caminhada muito grande a ser feita, mas ao mesmo tempo um grande investimento da providência divina. E a proposta também da natureza reencarnacionista é algo que faz parte de cada um de nós. Não dá mais para a gente tentar explicar aquilo que nós somos, a forma como nós estamos, tentando buscar a resposta somente na reencarnação presente. Nós somos o produto de várias e várias vidas sucessivas, né? E que estão todas conectadas à nossa necessidade de progresso. E vamos reencarnar ainda quantas vezes forem necessárias. Mais um ponto, por favor. Então, isso começa a se projetar também em outros aspectos. Vamos à frente. Trazemos internamente o germe da perfeição. É interessante que uma das perguntas que foram feitas para nós aqui hoje na mesa foi justamente sobre isso. Nós trazemos ali todas as potencialidades que Deus tem em determinada fração. Ou seja, o germe da perfeição, ele está em nós. Né? É conforme explicava Aristóteles, Deus é ato e nós somos potência. Por que nós somos potência? Porque nós trazemos o germe da perfeição, das qualidades divinas, mas nós trazemos em pequenos complementos. E eles um dia se transformarão em ato. Um outro ponto, está em nós a presença das leis divinas. É muito interessante a gente compreender como um instrumento de norteação das nossas ações, as leis divinas. Elas estão inseridas em toda a estrutura, em todos os seres espirituais. E são as leis divinas que projetam luz no nosso psiquismo. Então, antes das nossas ações, nós somos sempre chamados, né, a atenção, olha, não faz isso não. Ou, se a ação é boa, nós vamos perceber a tranquilidade que aquilo corresponde à nossa consciência. Porque, na realidade, as leis divinas, elas estão inseridas na nossa consciência. E é elas que fazem luz, ou seja, elas trazem claridade para o nosso psiquismo. Então, está em nós a presença das leis divinas. Mais adiante, trazemos um projeto prévio para as nossas vidas. É interessante a gente pensar nisso aí, porque antes de reencarnarmos, todos nós passamos por um planejamento. A vida para nós, na Terra, ela tem um pré-planejamento feito. Há toda uma estruturação. É lógico que isso foge de qualquer ideia de destinação, mas foi feito um pré-planejamento. E esse pré-planejamento, feito antes do nosso projeto reencarnatório, ele tem vistas a evolução que a gente pode alcançar nessa existência. É óbvio que, como espíritos livres que nós somos, nós podemos chegar e modificar completamente esse planejamento. Mas é estruturado, é estudado um planejamento reencarnatório com vias às nossas necessidades reencarnatórias. Né? Há um plano divino estabelecido na nossa vida. Então, há uma missão para a gente desenvolver nessa atual existência. É importante a gente ter a sensibilidade, ter a intuição, para a gente descobrir as nossas maiores necessidades educativas, para que a gente possa realizar, pelo menos na maior parte, aquilo que a gente vai fazer na atual existência. Então, há um planejamento prévio. Fizemos um preparo para as nossas reencarnações. Um outro imperativo importante. Nenhum de nós estamos vivendo provas que são superiores à capacidade que nós temos de solucioná-las. Por quê? Antes de reencarnarmos, nós passamos por um preparo. E, de certa forma, esse planejamento que eu falava anteriormente, ele é condizente às nossas capacidades de buscar em nós as respostas que nós temos para poder solucionar as dificuldades inerentes desse processo reencarnatório. Há uma passagem muito sábia no Evangelho que fala que Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Então, aquilo que a gente está vivendo nesse momento atual, nós podemos ter certeza que é compatível à busca das soluções que estão na nossa estrutura interna. Ninguém está passando problemas que fogem da nossa capacidade de solucionar.
A vida tem uma sabedoria divina muito grande nisso, né? Eu admiro muito a inteligência que está por trás das coisas. A reencarnação é um processo extremamente inteligente. E é importante a gente buscar essa sabedoria para a gente perceber os sentidos que estão por trás de cada ato que a gente vive no nosso dia a dia. Um outro ponto, há um propósito pedagógico e educativo envolvido em nossas encarnações. Se a gente pudesse resumir, o que nós viemos fazer nessa existência, envolve a educação. Algumas tendências nós viemos educar na nossa atual reencarnação. Quando a gente reencarna, né, nós estamos inseridos num processo pedagógico muito mais amplo, um projeto educativo muito maior. Então, uma das finalidades que nós estamos reencarnados na Terra, e isso é muito propício à nossa reflexão, entender, né, como que nós estamos lidando com as nossas tendências, com os nossos vícios, com as nossas dificuldades, mas nós reencarnamos, estamos vivendo nesse mundo para nos educarmos em muitos aspectos que fazem parte da nossa subjetividade. Portanto, é importante a gente ter luz sobre a forma como nós agimos no nosso dia a dia, para que esse projeto pedagógico ele possa ser emancipado, ele possa ser executado gradativamente. E quando a gente entende, então, toda essa realidade espiritual que nos acerca, nós começamos a fazer determinadas perguntas. Vamos lá. Uma delas, como viver na matéria em sintonia com os nossos planejamentos reencarnatórios? Às vezes a gente fica meio perdido, né, por não saber fazer essa conexão daquilo que nós estamos estudando e na necessidade que nós temos de executar realmente aqueles planos reencarnatórios que a gente fez antes de reencarnar. Mais uma pergunta, como poderemos edificar as nossas vidas em conexão com os nossos planejamentos reencarnatórios? É interessante que tudo aquilo que a gente faz e a nossa consciência registra uma sensação boa, uma sensação tranquila, isso significa que aquilo condiz com as nossas necessidades educativas. Isso condiz que nós estamos na direção certa para que esses planejamentos reencarnatórios, eles possam ser educados, eles possam ser executados na nossa atual existência. Mais um. O contrário seria o quê? A gente não ter essa segurança, né? Passar uma existência sem ter a consciência de que há algo que a gente precisa de praticar nessa vida. Há uma resposta que a gente sempre precisa de dar à vida. Olha lá. E será que nós sabemos o que nós queremos realmente da vida? Será que nós prestamos atenção? Será que nós entendemos que as nossas indagações existenciais, elas vão além daquilo que nós projetamos e idealizamos na vida material, entendendo que nós somos seres espirituais? Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai ir, né? Para onde ir, ou melhor, né? Ou seja, quando nós não temos esse foco na necessidade de realizar os nossos planejamentos, de buscar objetivos de vida seguros, para qualquer direção a gente vai. Ou seja, aquele que não tem uma direção, que não tem um planejamento de vida, que não tem um objetivo, não tem um foco, qualquer caminho é caminho, né? E aí nós temos uma fala muito interessante que nos mostra o seguinte, que é aquela questão de compreender que todos nós estamos localizados no lugar certo, no tempo certo e no momento ideal para que essas questões possam se concretizar. Observa a sabedoria dessa mensagem, o tanto que ela nos localiza geograficamente no nosso processo reencarnatório, entendendo que a sabedoria divina, ou seja, a providência divina, tudo faz para que a gente possa sair dessa existência muito melhor do que quando a gente chegou. Nasceste no lar que precisavas. Olha só, então nós estamos no lar certo. Ninguém nasceu numa família de uma forma equivocada. Vestiste o corpo físico que merecias. Então nós trazemos no nosso corpo físico os componentes educativos para que a gente possa prosperar na nossa atual existência. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Então, isso nos mostra que a reencarnação, ela não erra de lugar. A gente nasceu no lugar certo. A gente nasceu no tempo certo e estamos vivendo as experiências ideais para esse processo de aprimoramento. Então nós estamos passando pelos nossos resgates, nós estamos passando pelas provas necessárias a esse momento evolutivo que nós estamos aí temporariamente localizados. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas, né? Então isso é importante para nos frear diante das nossas ambições,
causas de muitas falências espirituais, né, que às vezes já nos guiaram nas reencarnações passadas. E é interessante que a reencarnação ela projeta assim um tipo de caminhada onde nós vamos fazer um enfrentamento na nossa vida atual naquilo que nós falimos nas existências anteriores. Simbolicamente falando, é como se a gente tentasse, nas vidas anteriores, atravessar uma ponte que nós não conseguimos suplantar o outro lado da margem. E nisso, então, diante da sabedoria divina, a gente vai reencarnar, nós vamos passar por provas semelhantes às provas anteriores e vamos ainda encontrar aquilo que foi causa de falência das nossas reencarnações passadas. Para que, na realidade, a nossa resposta diante da vida, ela seja positiva. Então, não é nada de outro mundo a gente encontrar com as provações em que foram motivos das nossas falências. O mais importante é a gente saber suplantar aquilo que foi causa de falência das nossas encarnações passadas. É saber dar uma outra resposta mais madura, quando realmente a gente for viver aqueles momentos em que talvez nós fracassamos nas existências anteriores. O Emmanuel fala que na maioria das vezes nós reproduzimos as mesmas causas que nos fizeram falir espiritualmente nas vidas passadas, por causa dos nossos condicionamentos, por causa dos nossos vícios, né? Então nós temos que dar uma resposta diferente para a vida, quando nós formos testados naquilo que foram causas das nossas falências em vidas anteriores. O teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Então nós estamos ali, né, operosamente, com as necessidades de trabalhar naquilo que foram solicitados para nós, que foram sugeridos para nós, sem nenhum tipo de pressão. A espiritualidade, os engenheiros que arquitetam a reencarnação, eles não nos forçam a viver determinadas provas, mas eles nos sugerem. E a gente aceita aquilo de forma espontânea. Tem muitas questões que nós estamos vivendo na nossa vida hoje, na vida material, que nós mesmos pedimos. Eu diria até, assim, com toda certeza, a maior parte, né, das coisas que nós estamos vivendo atualmente, muitos sofrimentos que a gente está enfrentando, muitas enfermidades que vieram nos visitar, foram provas que nós mesmos pedimos, para que de uma forma natural a gente consiga crescer através desses momentos, né? Esse é o ambiente de trabalho que a gente encontra na Terra. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Há duas leis que a física e a ciência conhecem aqui no nosso cenário humano, mas que elas também são leis divinas. É a lei da sintonia e a lei da afinidade. Há algo muito mais amplo que nos envolve, desde as necessidades de nós reencarnarmos num planeta de expiações e provas, até mesmo aquele reduto familiar onde nós nos encontramos com espíritos simpáticos ou não. Mas há uma afinidade, há um motivo pelo qual nós nos encontramos, tanto no planeta Terra, como também no ambiente familiar, na cidade de Divinópolis, envolvido com ações semelhantes. Então a lei de afinidade, ela também é um dos motivos sábios pela qual nós estamos nos reencontrando e que explica de uma forma bem coesa a reencarnação. Mais um ponto. Passa mais um, por favor, para mim. Clica mais um ponto no mouse, por favor. Portanto, o teu destino está constantemente sobre o teu controle. Ou seja, a nossa vida, ela está sobre o nosso comando, né? Ela depende das ações que nós praticamos assim, constantemente. Clica mais um, por favor. Tu escolhes, olha como que é interessante, como que realmente aquela questão da destinação, ela não existe de fato, porque nós somos os elementos desencadeadores das nossas escolhas. E aí a responsabilidade vem diretamente para nós mesmos. Olha, tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então nós nascemos e buscamos agregar na nossa existência aqueles elementos norteadores e que fazem parte do nosso momento evolutivo. A gente escolhe, a gente elege as nossas companhias, os nossos hábitos, e consequentemente nós vamos então construindo os nossos projetos reencarnatórios. Clica mais uma vez, por favor. Não reclames, nem te faças de vítima.
antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas nossas mãos, né? A mudança, ela é nossa, é de nossa inteira responsabilidade. Então é muito interessante a gente compreender essa postura existencial que a gente necessita assumir diante do conhecimento espírita. Às vezes, mesmo tendo conhecimento espírita, a gente se perde na queixa. E a queixa, ela é um momento estacionário. É lógico que a gente vai, em determinado momento, falar da nossa angústia, é natural que a gente expresse isso. Mas estacionar na angústia é sentido que a gente está dando muito mais atenção para a queixa do que para a necessidade da resolução das nossas dificuldades, né? Sabendo que a mudança está nas nossas mãos. Mais um, por favor. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. O bem é lei, né? É uma das leis divinas que precisa de encontrar uma correspondência muito forte na nossa existência. Mais um. Há 3 pilares que, na realidade, a doutrina espírita sugere para nós. E eu acho eles fundamentais, porque eles são muito importantes para que a gente possa compreender o sentido da nossa vida. Esses 3 pilares, eles são o seguinte. O primeiro deles é a proposta de autoaceitação. O segundo pilar, sugerido pela doutrina espírita, é a proposta do autoconhecimento. E o terceiro é a transformação íntima. Quando nós conseguimos entender o que esses 3 pilares modificam no nosso dia a dia, e quando nós conseguimos compreendê-los como processo e colocá-los em prática gradativamente, nós vamos ter uma correspondência com os nossos planejamentos reencarnatórios. Vamos conhecer um pouco deles. O primeiro deles, a necessidade de autoaceitação. Observa bem, é importante que nós trabalhemos em nós essa capacidade de nos autoaceitarmos, porque é o primeiro passo para o nosso adiantamento espiritual. É importante que a gente faça as pazes conosco mesmos, né? Às vezes, por uma questão de insatisfação, de não aceitar como nós somos, nós passamos grandes períodos da nossa vida, brigamos conosco mesmo. Brigando, entrando numa guerra íntima com a gente, porque a gente não se aceita. Nós não aceitamos a nossa condição, tanto na nossa condição íntima, como também a nossa condição física. Então, o processo de autoaceitação é um passo importantíssimo no nosso crescimento espiritual, inclusive de sermos tolerantes perante nós mesmos, de aceitarmos que nós somos seres que erramos. Clica para mim, por favor. Ser tolerante, né, é aceitar, é nos auto-perdoar. Há muitas pessoas que são muito, eu diria, muito rígidas consigo mesmos, né? E aí entra aquela questão do perfeccionismo, não aceita errar, não aceita ser tolerante consigo mesmo. Então, o processo da autoaceitação, ele é muito importante. Um outro ponto interessante também da autoaceitação é não se culpar e não se punir perante os erros. A culpa, Joana de Ângeles, ela nos explica muito bem claro no livro Amor Imbatível, que ela não gera progresso. Então, o remorso, eles nos aprisionam num vale de consciência muito tenebroso, a ponto que a gente não se julga criaturas que somos filhos do Pai, que nos ama. Então, a culpa, ela é um processo estacionário. É muito importante a gente nos perceber como seres que ainda somos factíveis ao erro, seres que somos imperfeitos, para que a partir desse processo de autoaceitação, nós possamos então construir a nossa plataforma de autoaprimoramento. Mais um ponto, por favor. Ter conhecimento e compreensão da nossa natureza para se propor ao processo de burlamento. É nos conhecer, saber a nossa natureza espiritual. E um outro ponto da autoaceitação também clica para a gente mais um, por favor. Aceitar, né? Aceitar como nós somos. Enquanto a gente não trabalha esse processo de autoaceitação, nós não conseguimos aceitar o próximo. Porque essas relações, elas são interativas no nosso dia a dia. Então, aceitar como nós somos, aí nós passamos a aceitar o próximo e buscamos fazer sempre o melhor. O outro processo também, após a autoaceitação, é o do autoconhecimento. Proposta essa também que faz parte da sabedoria socrática. E está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, né? Que é o passo para que a gente possa trabalhar a nossa transformação moral. Quando então Santo Agostinho coloca nessa questão no Livro dos Espíritos que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. É importante, quando nós estivermos dispostos a fazermos as nossas transformações,
quando nós estivermos realmente intencionados a fazer as nossas reformas, que a gente então conheça a nossa base, aquilo que nos sustenta. Porque como que nós vamos fazer uma transformação? Como que nós vamos fazer uma reforma se nós não nos autoconhecemos? Nós não vamos saber nem quais os pontos mais delicados que nós precisamos começar a trabalhar em nós mesmos, né? E que corresponde às nossas necessidades do nosso projeto de vida. Então, o conhecimento de si mesmo, ele é o ponto-chave para o nosso aprimoramento espiritual. Mais um, por favor. A experiência do autodescobrimento, quem fala isso é Joana de Ângeles, nos faculta identificar os nossos limites, conhecer os nossos limites, a nossa intensidade, a nossa velocidade de aprendizagem também, né? E que é diferente do outro. E é interessante, há pessoas que aprendem algo mais rapidamente, há pessoas que têm mais dificuldade, porque nós somos seres que estamos em momentos evolutivos diferentes. E quando nós entendemos o tempo do outro, nós melhoramos a nossa qualidade relacional, aprendemos a conviver melhor com as diferenças. As nossas dependências também, é muito interessante a gente conhecer os fatores que ainda nos causam dependência, né? As aspirações falsas e as verdadeiras. No nosso universo de conhecimentos, a todo momento, nós, enquanto seres espirituais, nós temos acesso a muitas informações. Dentre elas, informações que nos dignificam a existência e outras informações também que elas são ofensivas ao nosso crescimento espiritual. Então, o discernimento que advém da proposta do autoconhecimento, ela nos ajuda muito, né? Inclusive a identificar os embustes do ego e as imposturas da ilusão. O autodescobrimento, na visão de Joana de Ângeles, ela nos coloca isso como um parto que impõe coragem aos seres espirituais, ou seja, aos homens, né? Porque é importante, né? Ter coragem diante daquilo que nós somos, assumir o momento evolutivo que nós estamos, as qualidades, as virtudes, assim como também os defeitos. Aliás, isso é sinal de maturidade espiritual. E um outro ponto também, que faz parte do autoconhecimento, seria, clica para a gente, por favor, ter conhecimento e compreensão da nossa natureza para se propor ao processo de burilamento. Avançando um pouco mais, para que a gente possa conhecer essa proposta, o terceiro pilar capaz de dar sentido às nossas existências é o da transformação íntima, que também é sugerida pelo Espiritismo. É muito importante a gente compreender o carinho com que a doutrina espírita tem para cada um de nós, nesse caminho onde a gente vai adquirindo o conhecimento, a compreensão e a vivência, né? A espiritualidade trata dessa forma para conosco. O amor que tem para conosco, a vontade que tem para que nós possamos acertar na nossa senda evolutiva. E aí nos sugere esse processo de transformação íntima. E o que ele é na sua essência? A transformação íntima se constitui da observância de fatos isolados. Ou seja, a transformação íntima começa naquele momento em que nós passamos a ter uma observação no dia a dia de cada um de nós. E que essa observação faz com que nós possamos interpretar a forma como nós agimos, analisar como que nós somos no dia a dia com os outros, na vida em sociedade, para que assim nós possamos então nos melhorar nas nossas atitudes, né? Ampliando aí a nossa capacidade de observação própria da nossa conduta e nos tornando mais próximos do comportamento ideal, de um comportamento cristão que na verdade é a nossa meta a atingir. E não é à toa que a espiritualidade vai nos oferecer um modelo muito coeso, né? Quando Kardec pergunta, né, sobre quem seria esse guia e modelo da humanidade, a própria espiritualidade já vem de uma forma bem direta, vede Jesus. Então é necessário que nós tenhamos a visão de uma referência que esteja muito à frente de nós e nos apresenta Jesus como modelo e referência para que a gente possa construir o nosso processo de transformação íntima. Mais um, por favor. Quem fala isso é o Caibar Schutel, que é um espírita renomado, né, na área principalmente do Evangelho. Pode pular, por favor? Então a transformação íntima deve começar com o nosso autodomínio. O que seria isso? Disciplinar um pouco os nossos sentimentos, conhecer os nossos sentimentos, principalmente os inferiores, aqueles sentimentos em que o egoísmo pode aparecer com muita predominância. Então a transformação íntima é um trabalho silencioso que nós propomos a nós mesmos, né, para começar a trabalhar então o extermínio das nossas más paixões.
E é interessante que, conhecendo as nossas paixões, é que nós vamos entender a causa dos nossos sofrimentos. Quando nós começamos a nos identificar mais as paixões, perceber como elas acontecem na nossa vida, ali que está a origem da dor ainda aparecer na nossa trajetória. Ali que está a origem dos nossos processos de adoecimento. Então é importante a gente dominar as nossas paixões. Nos capítulos iniciais do Livro dos Espíritos, lá fica muito claro que as paixões, de todo, elas não são prejudiciais. As paixões, elas podem nos levar ao progresso, mas elas não podem nos dominar. Nós é que devemos transformar as paixões em vontade. Porque se caso as paixões nos dominam, elas vão dar ênfase aos vícios, às dependências emocionais, psíquicas. Esses problemas, essas questões dos vícios, das más tendências, elas significam o predomínio das paixões nessa nossa trajetória evolutiva. Mais um, por favor. Clica mais uma vez para mim. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva do nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria para modelarmos o nosso santuário interior. Então está claro isso, que na verdade não basta a gente se conhecer. É preciso que a partir desse processo de autoconhecimento, nós possamos então começar a agir a partir desse diagnóstico que nós temos de nós mesmos. Mais um. Está lá no Emmanuel, no livro Consolador. Mais um, por favor. E por onde começar? É interessante que o próprio Caibar Schutel, pode aparecer a transparência inteira para ficar mais tranquilo? Colocar todos os itens, por favor. Então é importante começar das mais simples, das pequenas ações, das simples coisas, Porque nós não podemos começar um processo de transformação íntima tentando dominar as nossas tendências mais complexas, aquilo que já está enraizado na nossa natureza, que são os nossos condicionamentos. Então é importante que no processo da transformação íntima, a gente comece trabalhando as nossas pequenas ações inadequadas, os pequenos hábitos, porque nós vamos começando a ganhar força, começando a acreditar em nós mesmos, aprender mais a ouvir os conselhos alheios. A sociedade é o nosso ambiente de trabalho, é o nosso ambiente de convivência. Ser mais flexíveis conosco mesmos. As posturas rígidas na nossa vida, elas não nos ajudam na transformação íntima. Sermos rígidos demais conosco mesmos, com os outros, isso inflexibiliza um trabalho aí que nos traz um processo de crescimento. Também trabalhar o rancor é muito importante, Essa questão emocional que às vezes nos crucifica muito na nossa existência, trabalhar nos libertarmos dessa postura rancorosa, compreender e entender os nossos limites, abster-se de julgamentos, É muito importante também. Às vezes a gente confunde muito, quando a gente vai fazer uma autocrítica de alguém, a gente vai falar de alguém, imediatamente a gente já está julgando. Então esse processo educativo é importante a gente saber enumerar. E abrir a porta para a conciliação. O que seria isso? É estar sempre aberto para poder receber aquelas criaturas que estão diferentes conosco na nossa existência. Mais um clique. Cultivar o diálogo. Mais um, por favor. E estar sempre disposto a aprender. Então, tudo isso é muito importante para a nossa transformação íntima. Eu vou pedir para adiantar as lâminas para mim, por favor. Vamos mais à frente por causa do nosso horário. Bom, então é uma tarefa urgente que a gente possa desenvolver esse processo da transformação íntima. Mas, ao mesmo tempo, é algo pensado, É algo coerente, é algo que deve se passar pela compreensão. Somente a transformação íntima nos considerar a paz e a felicidade que nós almejamos em nossas vidas. Mais um. A mudança para melhor, ela é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Eu falo isso porque cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós temos uma subjetividade à parte, temos um momento evolutivo. Eu falava agora há pouco, temos uma velocidade de aprender com a vida e de lidar com as relações que nós tecemos na atual reencarnação. Então é muito importante, É decidir como que nós vamos fazer esse processo de transformação íntima. A última, por favor. A autoaceitação. Há um ponto interessante que eu trouxe para a gente poder encerrar a nossa reflexão da noite.
e que fala dessa necessidade que a gente tem de começar a nos autoaceitar, para então começar a dar execução nos nossos projetos de vida. O primeiro ponto: aceita a vida que Deus te deu. Aceita-te como és, aceita teus familiares, aceita teus conflitos, aceita tuas decepções, aceita tua parentela, aceita tuas dificuldades financeiras, aceita tuas desilusões, aceita as ingratidões contra ti, aceita tudo e a todos. Aceita atos e atitudes e faze o melhor que puderes. Mais um. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um se encontra em um grau evolutivo diferente. Portanto, aceitas como és, aceita o teu próximo e faze o teu melhor. Com isso, alcançarás vitórias sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o seu devido valor para todas as coisas da vida. Nós agradecemos a todos vocês pela atenção, pela energia, e esperamos que as nossas encarnações sejam cada vez mais promissoras através desse lenitivo, dessa iluminação que o Espiritismo traz a cada um de nós. Lembrando que todos nós estamos situados diante das oportunidades de trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. Ou seja, nós estamos no lugar certo, entre as pessoas que seguem o nosso encalço, como sendo as que correspondem às nossas melhores aspirações. Detém, quando possível, a oportunidade de auxiliar. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Que Jesus abençoe.